Fala galera, nessa aula a gente vai falar sobre funções. Antes, eu quero te dizer que a demanda por desenvolvedores que saibam programar em Solidity e criar smart contracts está gigante. E se você quiser investir nessa área, eu criei uma apostila completa sobre a linguagem que vai estar disponível no meu canal do Telegram, que vai estar fixado aqui no link da descrição. São muito usados para praticamente tudo. Você vai ver muita função, vai usar muita função no seu código. E por que que elas são tão úteis? Porque elas nos permitem encapsular código, evitar de ter que repetir. Então, em vez de você ficar repetindo o código, Ctrl C, Ctrl V, você guarda esse código, encapsula ele dentro de uma função e essa função tem um nome. Sempre que você precisar, você chama essa função e executa esse código. Então, uma função ela tem uma estrutura e eu vou te mostrar um geral sobre como funciona essa estrutura, mas depois, em cada contexto, a gente vai falar mais detalhadamente, você vai entender melhor como funções funcionam. Mas uma função, ela pode ter parâmetros, então ela pode receber dados de fora para fazer um cálculo, por exemplo, recebe duas variáveis e soma, multiplica, ou ela pode não receber dado nenhum. Ela tem uma função, um parâmetro de visibilidade, então como que essa função é acessível se somente esse contrato que vai poder acessar essa função, ou se um contrato externo também pode chamar essa função, ou se somente de fora pode se chamar essa função, ou se nem de fora nem de dentro, se essa função vai ser privada sem ter acesso, né? Então, essa função, além de parâmetros externos ou sem parâmetro, ou a visibilidade, ela também tem um modificador de estado. Se essa função, se ela modifica dados da blockchain, né? Então, quando o minerador vai executar esse código, se essa função ela modificar dado, salvar dado, apagar, remover, né? Alterar, vai ter um custo maior. Mas então a gente tem parâmetros para definir se essa função vai ou não acessar dados da blockchain, dados guardados, se ela não vai acessar dados, se ela vai somente realizar um cálculo, por exemplo. Então a gente vai falar um pouco sobre os modificadores de estado aqui. A gente também tem funções pagáveis, que são funções que recebem moedas, né? Função que recebe um Ether, recebe um Ethereum, que pode receber um token ERC20 ou pode receber outros tokens, uma NFT, por exemplo. Então a gente precisa ter uma palavrinha-chave para definir se essa função recebe dinheiro de fora ou não. E uma função ela pode ou não retornar dados, certo? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre essa estrutura. Primeiro de tudo a gente tem a palavra que define que é uma função, então é function, por exemplo, soma. Então eu vou criar uma função soma, ela recebe dois parâmetros, um número inteiro, variável A, e um int na variável B. Aqui a gente tem um adendo que é essas variáveis que estão aqui, geralmente em funções a gente coloca underlines assim, porque essas variáveis não são definidas, elas são variáveis temporárias somente para a título de informar que essa função recebe dados. Então esses dados aqui não vão ser guardados. Se a gente quiser guardar esses dados na blockchain, a gente vai precisar definir uma variável para eles, né? Então, além dos parâmetros aqui que recebe de fora, a gente vai informar a visibilidade dessa função, no caso external. External é uma função somente visível de fora do contrato. E se a gente coloca aqui um return, então ó, aqui se a gente vai definir que essa função, eu vou criar uma função soma que recebe dois números e devolve um resultado. Essa função então ela vai retornar dados, então eu preciso dar um returns e assim como nos parâmetros passar que tipo de dado ela retorna um dado uint. Então, como ela é uma função que ela não vai nem ler dados da blockchain e ela não vai nem alterar dados da blockchain, ela é uma função considerada pure. Ela vem com essa palavrinha pure aqui, ó, que ela só realiza um cálculo. Então, ela vai dar um return A mais underline B. Então, aqui a gente tem os parâmetros dessa função. Vamos executar, dar deploy aqui no contrato. Ou não é para publicar no IPFC, não, aqui. A gente fez deploy. Aqui, repara que tem ó, uint A e uint B. Então, se eu passar 10, para passar outro parâmetro e um 5, por exemplo, e clicar para executar, ele já me retornou aqui ó, 15. Se eu colocar aqui 10 e 10, ele já vai retornar um 20. Então, ele não armazena, não salva, não faz nada. Somente guarda, retorna um valor. Então, aqui a gente usou o parâmetro externo
E essa função é pure. Vamos usar uma função que somente lê dados, ela não altera nada. Então, digamos que eu tenho uma variável aqui chamada string, nome, e o valor dessa variável é Ian, meu nome. E a gente vai somente ler essa variável, né? Então, eu tenho function, por exemplo, qual o nome? Essa função é externa e ela é do tipo view. Essa é a palavra-chave para funções que somente leem dados. Então, ela vai retornar um dado do tipo string, chave e um return nome. Aqui, ó. Aqui a gente vai ter que especificar onde vai ser guardado esse dado quando ele for retornar. Depois a gente vai falar sobre storage aqui, sobre o que é essa função memory e a diferença disso para storage, mas no nosso caso aqui é um memory. Então vamos dar deploy novamente nesse contrato. E aqui a gente tem agora qual o nome? Ele vai somente ler essa função que é a função ia. É a variável ia. Então a gente tem também funções pagáveis. Como é que funcionam as funções pagáveis? Então digamos que a gente tem uma função aqui investir. Ela é externa ou public. Vamos dar um public só para vocês verem a ação, um jeito diferente. Então a gente tem um public payable. Essa função ela está habilitada a receber Ether, a receber dinheiro, né? Então a gente poderia colocar aqui uma função de balances para alterar esse saldo de como ela vai alterar o saldo de quem enviou, né? Esse Ether. Então, uma função ela não necessariamente necessita retornar dados, né? A gente pode só, aqui essa função, por exemplo, recebia dinheiro, digamos que eu tenha um dicionário de endereços e saldos, né? Então, um mapping do tipo, com chaves do tipo address e saldos aqui. E eu somente altero esse saldo. Então, saldos mais igual nesse ponto velho aqui. Então, essa função ela vai receber Ether de fora do contrato, um usuário vai enviar Ether para ela e ela vai atualizar o saldo desse contrato dentro desse dicionário aqui. A gente já falou sobre dicionários, então espero que você tenha uma ideia de como funciona. E essa função não retorna nada. Se eu quiser que ela retorne o saldo, por exemplo, return, e eu quiser que ela retorne esse saldo, eu tenho que colocar o parâmetro aqui, ó, returns, e passar o int para dizer que ele vai retornar um dado do tipo inteiro para ela. É isso, gente, sobre funções. Esse vídeo foi útil, te ajudou a aprender um pouco sobre programação Solidity, desenvolvimento Ethereum. Se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é útil e deve ser entregue para mais pessoas. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de aprender alguma outra coisa sobre programação, desenvolvimento Ethereum e blockchain, deixa aqui nos comentários.